Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Saúde. Meu nome é Amanda Miléo, eu sou repórter de saúde aqui da Gazeta do Povo. O assunto de hoje relembra uma data muito importante na saúde, que é o Purple Day, que lembra sobre a epilepsia. É uma doença que, embora bem prevalente, com vários casos, tanto da população mundial, aqui no Brasil estima-se que 3 milhões de pessoas tenham a epilepsia, mas ainda assim é uma doença que carrega muito preconceito, as pessoas não sabem como tratar, não sabem bem o que é mito, o que é verdade. E para falar sobre esse assunto, o Viver Bem convidou o Dr. Bruno Toshio Takeshita. Isso, doutor? Isso mesmo. Que é neurologista do Instituto de Neurologia aqui de Curitiba, certo? Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, doutor, acho que uma dúvida geral é, a epilepsia é uma doença, é uma condição, como que a gente pode denominar e do que se trata? A epilepsia é uma doença que é caracterizada por uma atividade neuronal excessiva, anormal, enfim, que vai formar uma atividade que isso vai se caracterizar em crises epiléticas. A gente fala que a paciente vai ter uma epilepsia quando ele tem 2 ou mais crises. Tá certo. E atinge mais crianças? Eu acho que é uma dúvida comum, às vezes a gente sabe de histórias, meu filho na infância teve alguma crise epilética, começou a tratar ao longo dos anos, ou é algo que pode ocorrer em qualquer idade, e o que acaba sendo como um fator de risco, talvez, para essa condição? Então, é importante essa pergunta porque as crises elas podem acontecer em qualquer idade, independente se é criança, adulto, até mesmo no idoso, é comum a gente ver. Causas de crise epilética são várias, durante a investigação a gente acaba descobrindo alterações perinatais, hipóxia, que é a falta de oxigênio durante o parto, mas mesmo na vida adulta teve um traumatismo, bateu a cabeça, gerou crise, ou um acidente vascular, um derrame, um AVC e vai ter a crise. Algumas vezes o paciente vem com uma primeira crise, em investigação a gente acaba descobrindo um tumor, então por isso a importância então da gente estar sempre investigando esses casos. Entendi. Então, às vezes, a pessoa, mesmo na fase adulta, quando já é idoso, acho que isso é interessante reforçar para os leitores, pode ter um acidente vascular cerebral, AVC, e isso pode desencadear uma crise convulsiva. Qual que é a diferença também de uma convulsão, uma epilepsia, enfim? Então, a crise convulsiva, popularmente, que a gente fala, são as crises tônico-clônicas, aquelas mais comuns que às vezes chamam mais atenção, que a pessoa cai, se debate, enfim, tem aquela cialorreia que baba mais, morde a língua. Mas existe uma série de tipos de crises epiléticas. Existem aquelas que simplesmente a pessoa está conversando com você, ela fica com o olhar parado, vago por uns 3 segundos e volta como se tivesse nada acontecido. Às vezes nem a pessoa sabe que isso é crise, e muito menos a pessoa que está conversando, acaba nem percebendo. Então, as crises podem se manifestar das mais variáveis formas, e é importante estar conversando isso com o médico para estar esclarecendo o que é de fato crise ou não, né? Isso é bem interessante, então, porque a pessoa que pode ter epilepsia, não necessariamente ela vai cair no chão, vai se debater, né? Ela pode ter, então, esses sinais mais sutis, assim? Pode. Tem pessoas que tem crise que só sente, formigou o braço, mas é uma coisa súbita e passageira, enfim. Então, sempre em sinais diferentes, o que não são habituais, é bom estar esclarecendo com o médico para ver, investigar, né? Nem tudo é crise, né? Mas a gente precisa sempre investigar para saber o que de fato é, né? Entendi. E, doutor, tem muito preconceito ainda em relação à doença? As pessoas ainda olham, acham que vão pegar a doença da outra pessoa, que tem uma transmissão assim muito direta? Existe muito ainda preconceito na nossa sociedade em se tratando de epilepsia. A intenção desse Purple Day, quando foi criado, até foi por uma criança no Canadá, Cassidy, foi de desmistificar, de estar falando sobre esse tema mais abertamente, né? A epilepsia ela tem uma alta prevalência, em torno de 2 a 3% da população tem. E isso, a gente se colocar aqui mesmo para Curitiba, região metropolitana, que a gente tem em torno de 3 milhões e meio de pessoas,
colocando essa prevalência de 2, 3%, a gente vai ter de 60 a 90 mil pessoas com epilepsia. Às vezes a gente está em vários ambientes que tem mais de centenas de pessoas, e quantas pessoas ali em volta já te falaram que tem epilepsia, que abre esse jogo, mas muitas delas têm. Existe o preconceito muito no trabalho ainda, a pessoa tem medo de falar e não conseguir um emprego, ou mesmo com os colegas de trabalho. Então, esse é um tema que merece muito ser comentado cada vez mais para desmistificar esse termo epilepsia. A questão também, um preconceito, até recentemente em uma conversa com pacientes, eles abordaram sobre que o vizinho deixou de conviver com ele porque achou que a pessoa estava possuída, enfim. Ainda em pleno século XXI existe pessoas que pensam dessa forma e que de fato não tem nada disso. Outra questão o paciente está tendo uma crise convulsiva, eu encostei na baba, eu vou pegar a epilepsia, que isso é um grande mito, que não, a epilepsia não é transmissível. É algo próprio da pessoa, né? E tem essa questão hereditária, por exemplo, eu tive pais, avós que já apresentaram epilepsia. Qual é o risco de desenvolver ou dos meus filhos desenvolverem? Isso na literatura mostra, é bem evidente que existe muitas crises são hereditárias, mas 50% das crises a gente acha uma causa específica. Vai investigar, tem um tumor, teve um AVC, enfim. 50% das pessoas que a gente investiga, a gente não acha uma causa específica, que a gente muitas vezes classifica como genética, hoje em dia é uma nova terminologia. E muitas dessas são de herança de alguns genes familiares, né? O que isso gera? Gera uma propensão a ter crise. Não necessariamente a pessoa que herdou um gene vai ter crise ou não, enfim. Mas existe uma predisposição, pode ter, né? Então tá certo. Só reforçando, então, o assunto hoje é sobre epilepsia, é uma doença, uma condição muito comum, prevalente, mas que nem todo mundo sabe como tratar. E se você tiver dúvidas sobre epilepsia, deixe nos comentários aqui embaixo, que o Dr. Bruno vai responder aqui pra gente. Ou se quiser também, tem várias matérias do Viver Bem relacionando sobre a condição, que vocês podem ver aqui embaixo. E doutor, o tratamento, então, acho que também tem muito mito do sentido, a pessoa pode ter crise a qualquer momento, ela não pode então dirigir, ela não pode ter filhos, ela não pode trabalhar. Isso realmente tem algum fundo de verdade ou é tudo mito mesmo? A grande parte disso é mito, sabe? 70% das pessoas que têm epilepsia e tratam corretamente, elas levam uma vida perfeitamente normal, não tem crise. Não tem, de fato, como prever quando vai ter crise, mas a gente sabe que tomando os remédios certos, a chance reduz bastante de ter um novo evento epilético, né? Quanto a trabalhar, isso é um grande mito, não poder trabalhar, né? As pessoas podem perfeitamente trabalhar, se inserir no mercado de trabalho. Mas qualquer profissão também, não tem uma restrição com relação a isso? Existem alguns pontos que a gente deve sempre tomar cuidado. Um paciente que não está bem controlado da epilepsia, a gente tem que cuidar para ele não ficar em alturas ou trabalhar com máquinas pesadas, que há um risco de ter crise e se machucar, mas isso quando a gente está se tratando de pessoas que estão sem controle ainda das crises, enfim. E hoje em dia existe uma série de medicamentos, enfim, que a gente pode trocar ou acoplar um outro medicamento para obter o controle, e nos 30% das pessoas que a gente não consegue um controle adequado com os medicamentos, a gente pode lançar mão de procedimentos mais invasivos, como cirurgias, enfim. Hoje em dia a gente faz muito neuromodulação com alguns aparelhos novos que estão surgindo no mercado e que ajudam a ter um controle das crises. Entendi, mas isso é mais indicado para a pessoa que realmente não tem o controle com o medicamento, ou mesmo... Exato, a gente fala que essa pessoa é refratária aos medicamentos quando a gente já tentou mais de 2 medicamentos combinados ou separados, mas em doses máximas, otimizadas ou toleradas pelo paciente. Também tem gente que não consegue tolerar a dose
máxima que a bula traz, né? A gente parte para um outro tipo de investigação mais invasiva, para saber qual que é o melhor esquema terapêutico e o manejo que a gente vai ter com esse paciente no decorrer. Entendi. E doutor, e esse tratamento é para o resto da vida, imaginando uma criança que é diagnosticada? Ou com o tratamento ela pode talvez reduzir as crises e eventualmente diminuir a medicação, parar com a medicação? Isso é um tema bastante abordado nos consultórios, que é uma das primeiras coisas que eles perguntam isso. É para a vida inteira que eu vou ter que tomar esse remédio? Sim. E isso ainda precisa de muito e muito estudo, sabe? Porque tem uns tipos de epilepsias que são mais benignas, que a gente consegue controlar com remédio, fica 2 anos. Existe um número mágico entre os médicos que a gente tem que 2 anos sem crise a gente pode pensar em retirar o medicamento. Claro que você tem que ponderar, eu vou tentar tirar de um paciente jovem que está dirigindo a todo momento, que está subindo, descendo escada, os riscos que podem ter se tiver uma crise, né? Então, é uma coisa que a gente discute bastante com o paciente, se ele quer mesmo tirar, porque muitas vezes a gente tem que encarar o remédio também da epilepsia como se fosse um tratamento de uso crônico, da mesma forma que a gente trata pressão alta, trata diabetes, que o remédio é para a vida toda, da epilepsia muitas vezes a gente tem que usar para a vida toda. Isso não é uma máxima, mas grande parte vai usar uma vida toda os remédios. Esses medicamentos têm algum efeito colateral negativo para a pessoa, que às vezes prejudica a adesão ao tratamento? Ou? Como todo remédio podem existir efeitos colaterais. Acaba que se tu lê a bula, assim, você fica bastante assustado, né? Mas a gente tem alguns efeitos colaterais que são mais prevalentes. A gente, quando indica o medicamento, sempre acaba debatendo bastante, olhando o perfil da pessoa, já falando sobre os efeitos colaterais que podem ou não ocorrer. Tem muitos que tomam remédio, não experimentam nenhum efeito colateral, tem uma vida tranquila. E eventualmente, quando o efeito colateral ele causa mais prejuízo que benefício para o paciente, a gente acaba trocando o remédio, diminuindo a dose, vai se ajustando. Por isso, a necessidade de um acompanhamento médico bem de perto para ir fazendo esse manejo clínico do paciente, né? Tá certo. Tem algum exemplo assim de quais efeitos colaterais são mais comuns ou podem ser percebidos pelo paciente ou varia muito com o paciente? Varia da classe do remédio que a gente vai dar e vai do paciente também, que cada organismo, o mesmo remédio que eu tomar e você tomar pode dar efeitos colaterais diferentes, né? Cada organismo reage de uma forma diferente. Então depende da classe do remédio, pode dar boca seca, pode dar tontura, tem uns que dá queda de cabelo, uns engordam, outros emagrecem, então é muito variado. Conforme o remédio tem um efeito colateral mais prevalente, que a gente vai moldando conforme o perfil do paciente, né? Tá certo. O doutor comentou também que é bom ficar sempre muito próximo do médico, sempre tirar as dúvidas. Tem alguma frequência depois do diagnóstico para a pessoa visitar o médico neurologista? Não, essa frequência é bem variável, acordada entre o paciente e o médico, né? Algumas vezes, quando as crises estão mais descontroladas, a gente acaba fazendo consultas mais periódicas, mensais, enfim. Ou quando está gestante também, que a gente acompanha um pouco mais de perto. Mas tem vezes que os pacientes estão super bem controlados, a gente acaba vendo a cada 6 meses, 1 ano. É muito variável, é do quadro clínico do paciente e do acordo entre o médico e o paciente. Mas isso a gente vai sentindo com o tempo, com o acompanhamento, a gente vai poder saber qual que é esse número de retornos que a gente tem que ter para o paciente, né? Tá certo. Então, só reforçando, o assunto hoje é sobre a epilepsia e como a gente está vendo aqui, a epilepsia não impede a pessoa nem de engravidar, nem de ter uma vida completamente tranquila, seguindo o ritmo normal. Lembrando, se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. Doutor, a gente tem alguns leitores que perguntaram aqui. O Wagner Guilherme perguntou: olá, doutor, gostaria de saber se é verdade que a cannabis medicinal é realmente muito boa para quem tem casos de epilepsia, como vemos muitos vídeos na internet. Acho que é uma discussão também que eu imagino que os pacientes chegam no consultório já querendo saber isso. Não, isso aí muitos chegam pedindo já. Primeira coisa, eles já querem isso. Tem uns que chegam falando que até, doutor, eu
tô fumando um cigarro de cannabis por dia. E daí eu já chega medicado. já falo que não tem nada a ver isso, sabe? A cannabis, o canabidiol, na verdade, que é um derivado da planta, que é usado para epilepsia, ele serve para alguns poucos tipos de síndromes epiléticas, para alguns poucos tipos de epilepsias refratárias. Foi já bem estudado numa epilepsia da infância, o Dravet, que tem uma boa aceitação, um bom controle, mas da mesma forma foi mostrado que para alguns tipos de epilepsia chega a piorar, então tem que ponderar muito o uso dela. A gente sabe que tem um mercado aí que as pessoas acabam produzindo em casa com dosagens diferentes, enfim, tem que tomar bastante cuidado, ser sempre bastante debatido. O próprio Ministério da Saúde hoje autoriza a importação do canabidiol para alguns tipos de síndrome. Então, a gente, quando indica isso para um paciente, tem uma série de regulamento que a gente tem que seguir, a gente preencher vários papéis, mas a indicação tem que ser correta, não pode extrapolar para qualquer tipo de epilepsia o uso do canabidiol. Então é muito restrito ainda isso. É bem limitado mesmo. A Zuleide Bressan também pergunta, ela fala que a filha dela é epilética, ela faz o controle certo, mas ela sempre tem as crises. Tem algum outro fator que pode influenciar, ou talvez o medicamento não seja o mais adequado? Isso às vezes não é o medicamento certo para a pessoa. Existe uma série de remédios que a gente pode utilizar e associação, mas existe esse número mesmo, que 30% dos pacientes que tomam o remédio corretamente, eles vão acabar mesmo assim tendo crises. E por isso que a gente tem que acompanhar de perto, porque nesses 30% a gente pode fazer algumas outras indicações de tratamento, como internar o paciente. A gente às vezes deixa o paciente monitorado com vídeo eletroencefalo, que colocam aqueles eletrodos na cabeça. O paciente permanece por 3, 5 dias internados para a gente ver de onde localiza a crise, fazer uma ressonância para ver se existe alguma área que a gente possa ressecar e tratar essas crises. Lá no nosso Instituto de Neurologia de Curitiba, a gente tem uma boa experiência também com estimulador de nervo vago, VNS, que é um aparelho que faz uma neuromodulação. A gente coloca como se fosse um marca-passo, só que em vez de ligar no coração, a gente liga no nervo vago aqui à esquerda, que ele emite sinais e acaba bloqueando as crises. Então a gente tem já acho que 39, 40 casos e com um bom número de controle de crise nesses pacientes. Tá certo. O Paulo aqui também tem uma dúvida. Epilepsia é gerada por uma doença psicossomática, como síndrome da conversão. Tem alguma relação e o que significa? Sim. Dos pacientes com epilepsia existe um número também que é 25% dos pacientes com epilepsia existem essas chamadas crises conversivas, popularmente, né? A gente prefere não usar esse nome, mas são crises que se assemelham muito a crises epiléticas. Então, que não, de fato, nem sempre o paciente quer mimetizar, fazer parecer que é uma crise, mas ainda se estuda muito qual o mecanismo que gera isso, mas muitas vezes pode ser desencadeado até por ansiedade, estresse, enfim, e que não necessariamente é uma crise epilética. E aí o tratamento seria totalmente, seria um outro caminho que a gente teria que seguir, com psicoterapia, alguns remédios antipsicóticos, enfim, que são tratamentos diferentes. Muitas vezes esses pacientes eles têm essas crises não epiléticas, chegam no pronto atendimento, já fazem remédio forte, achando que é crise epilética para reverter. Alguns acabam até rebaixando, entubados, e acaba gerando uma série de complicações. Então tem que se tomar bastante cuidado. E já desses pacientes que falam, ele só tem síndrome conversiva, não tem crise epilética nenhum, também existe um outro número que 10% deles às vezes tem crises epiléticas juntos, sabe? Então também o que a gente não pode ter é um preconceito, falar, esse paciente só tem crise conversiva, crise não epilética, né?
Então, a gente não pode taxar ele dessa forma, e sim sempre investigar em todos os tipos de crise, né? Entendi. No caso, então, o diagnóstico não é só a parte clínica ali, mas existem exames que acabam fazendo esse diagnóstico mais correto? Existem exames que hoje em dia nos auxiliam muito, né? Que são as neuroimagens hoje em dia que têm evoluído constantemente, né? As ressonâncias que conseguem hoje definir bem a estrutura cerebral ali, ver se tem alguma malformação no cérebro, alguma, enfim, como esclerose mesial temporal, que é uma atrofia da região do lobo temporal, ou uma displasia, que é uma malformação no sistema nervoso central, enfim, coisas que podem estar gerando crise. Outro exame que a gente lança bastante mão é o eletroencefalo, que são aqueles eletrodos que colocam sobre a superfície do crânio, enfim, que a gente tenta ver da onde que está vindo as atividades neuronais ali, excessivas, assíncronas, enfim. Então tá certo. Só reforçando, então, o assunto hoje é epilepsia. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa condição, deixe nos comentários aqui pra gente. Também tem várias matérias do Viver Bem a respeito da condição. E para tirar suas dúvidas, estamos com o Dr. Bruno aqui, que é neurologista. Doutor, a Neuza também pergunta, acho que é uma dúvida bem interessante. Ela fala: eu sou epiléptica desde os 14 anos e agora estou com 69. Tenho uma vida normal, mas tenho medo da minha idade avançada. Pode ocorrer alguma mudança nos sintomas ou nas crises com o avançar da idade, mesmo que a pessoa esteja controlando? Com o avançar da idade, a frequência das crises pode aumentar ou até mesmo diminuir. As mulheres em especial, têm uma grande associação com a parte hormonal. Tem pessoas que acabam entrando na menopausa, umas até acabam melhorando a frequência, outras piorando. Ainda é uma coisa que merece muito estudo, ainda tem muita coisa a se descobrir no cérebro, né? E às vezes um remédio que é bom nesse momento, que está controlando, pode chegar a um certo momento da vida que não faz mais tanto efeito, né? Então, daí tem que se trocar, ou às vezes associar a outro. Mas isso é muito variável de cada organismo, né? Cada pessoa existe uma resposta ao remédio, então a gente não consegue prever como vai ser futuramente. Por isso essas visitas periódicas ao médico são necessárias, né? Tá certo. Doutora, com relação à alimentação, bebida alcoólica, isso pode influenciar, mesmo que a pessoa esteja tomando medicamento, mesmo que ela esteja controlada, pode desencadear crises? Sim, já existem vários estudos mostrando a relação da bebida alcoólica com as crises epiléticas, né? Então, a gente sempre orienta o paciente a evitar as bebidas alcoólicas de fato, né? E, além disso, muitos dos remédios são metabolizados também no fígado, no mesmo local onde é metabolizada a bebida alcoólica. Então, elas se competem, né? E isso é uma coisa que deve se evitar. E é um grande problema, principalmente a gente enfrenta com adolescentes, adultos jovens, porque nessa fase muitos querem experimentar a bebida alcoólica, eles acham que é uma privação, né? Então, a gente frequentemente vê pacientes tendo aumento das crises por deixa de tomar o remédio para poder beber, enfim, essas coisas ainda acabam acontecendo bastante. Tá certo. Doutor, tem uma dúvida aqui bem interessante da Cláudia Félix. Ela fala: o meu filho começou com crise de ausência, que eu imagino que esteja relacionado com a epilepsia. Ele é epiléptico, porém não aceita e muitas vezes se dá alta. E como conscientizar o paciente? Acho que imagino também com jovens e adolescentes seja complicado para a família, né? Tentar convencer. E as crises de ausência é uma atividade generalizada. Geralmente é aquelas crises que a pessoa simplesmente fica parada por poucos segundos, começa a piscar e de repente volta, como se nada tivesse acontecido. A conscientização nesse sentido é que o fato de não controlar as crises, a gente pode estar levando a danos neuronais, a um prejuízo futuro, ao fato também de agora estar... o controle é um pouco mais fácil com os remédios. Se continuar tendo várias crises, às vezes o mesmo remédio já não vai mais ajudar esse paciente no controle. Então, a pessoa tem que ver que o fato de estar com as crises controladas
como um jovem, vai privar ele de poder dirigir, de tirar uma carteira. Então, nesse sentido, é uma coisa que a gente pode estar enfatizando para o paciente, né? Então, são fatores que dá para tentar argumentar com o jovem, né? Exato. Doutor, tem alguma relação a epilepsia, ou o não controle da epilepsia com o surgimento mais tarde de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, ou são coisas completamente diferentes? São doenças diferentes, né? Mas a epilepsia pode ser um sinal, sintoma de várias doenças, assim. Mesmo no Alzheimer, o paciente pode ter crise epilética, então isso é bastante variável. Então, como eu havia falado previamente, às vezes a gente acaba descobrindo algumas doenças porque o paciente apresentou uma primeira crise, né? A gente já pegou vários pacientes que apresentaram, então a primeira crise vai investigar, tem um tumorzinho bem na região temporal, uma região que gera bastante crise para o paciente, né? Então, por isso a importância da gente estar investigando, independente da idade que começa as crises, né? Então tá certo. Doutor, muito obrigado pelas informações e muito obrigado a quem participou. Novamente, se tiverem dúvidas sobre a epilepsia, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo aos poucos, ou vejam nas matérias do Viver Bem a respeito do assunto. Obrigado, doutor. Obrigado e boa tarde a todos.